Oi, gente, tudo bom? Queria dar as boas-vindas para vocês no terceiro episódio do nosso podcast. E aqui no podcast Na Própria Pele, a gente vai falar e conversar nessa temporada sobre o que acontece nos bastidores da liderança. E aqui a gente vai falar sobre comportamento, sobre saúde emocional, sobre estratégias humanas e conscientes e, é claro, principalmente da coragem de olhar para si mesmo, que a gente sabe que normalmente não é uma tarefa muito fácil. Eu sou Roberta Olsen, terapeuta integrativa e analista comportamental. E o meu trabalho hoje, além de atender individualmente, das mentorias, jornadas em grupo, imersão de enneagrama, o meu trabalho hoje também é muito levar toda essa bagagem para dentro das empresas, para que a gente tenha ambientes mais harmônicos e mais produtivos. Porque, sim, pessoas mais felizes tornam as empresas mais leves e mais rentáveis. E hoje eu quero apresentar para vocês a dupla que veio conversar comigo, que são duas amigas muito especiais aí de longa data, que eu vi se desenvolverem profissionalmente, pessoalmente, e desde que eu pensei no podcast, as duas estavam na minha lista. Então eu queria apresentar para vocês as minhas duas convidadas hoje, a Michele Giacomo e a Nina Rosa. A Michele é psicóloga, mas hoje ela tem a empresa dela de consultoria, então ela faz, presta consultoria para empresas. E ela, muito assemelhando, muito complementando o que eu faço com o que eu trabalho, ela desenvolve líderes e equipes, mas com esse olhar de pessoas, de amorosidade, de proximidade. E a Nina vem de uma empresa familiar, não por isso, exatamente por isso ela está aqui, para que a gente traga muito mais experiências nesse sentido. E a Nina hoje é CEO da Laep, que é uma empresa especializada, uma empresa brasileira especializada em ruídos comerciais. Depois ela vai explicar um pouquinho sobre isso. Então eu queria dar as boas-vindas a essas duas maravilhosas que vão estar comigo hoje, com a gente hoje, e dizer que é um prazer vocês estarem aqui, porque eu sei que a gente vai ter muita coisa boa para conversar. Então, Mi, quero que vocês se apresentem. Então, Mi pode começar, e aí a gente vai conhecer um pouquinho mais delas. Então, obrigada pelo convite. Vamos ter um papo bem gostoso sobre liderança, é uma das coisas que eu mais gosto de conversar. A minha formação é psicologia, eu sou psicóloga de fato e eu faço bastante questão de falar isso porque é essa ciência que eu uso para consultoria hoje. Eu sou empresária também, sou uma eterna buscadora, sou a louca do autoconhecimento, então eu faço as empresas e os líderes, os donos de empresa, principalmente buscarem serem melhores a cada momento, se conhecendo e a partir disso fazendo a empresa se desenvolver. Então o tempo inteiro, tanto nas mentorias quanto na consultoria, eu estou ali incomodando. É um incômodo bom para quem quer ser incomodado. E isso faz com que realmente as empresas produzam melhor. Muito pelo que tu falou, né? Quanto mais leveza a gente tem, coloca isso nos valores da empresa, mais produtividade se tem também. E se a gente faz uma boa gestão, mais dinheiro se tem. Então, adoro fazer essa intervenção, adoro levar essa leveza para os ambientes, porque pelo meu jeito e pelas intervenções que eu faço, a gente consegue, sim, desenvolver as pessoas. Então, adoro cozinhar, adoro dançar, adoro fazer cerâmica. Tem muita gente que olha pra mim e fala assim, sério? E aí julga, né, pelo naipe. E sou raleira também, então também ninguém acredita. Mas o meu processo de desenvolvimento, ele é muito para que eu seja melhor em coisas que eu acho que eu não sou. E aí tudo que eu fiz e aprendo desde 2004, eu levo para as empresas também. A gente leva aquilo que a gente aprende, né? Sim. Não tem como ser o contrário. E autoconhecimento é um buraco negro, assim, sem fundo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai. Mas é uma delícia. Continue a cavar, né? E é uma delícia. Continue a cavar. Continue a nadar, mas a gente vai cavando, não tem problema. Isso. Então, eu sou CEO do Laep, hoje estou como diretora há 6 anos, vai fazer, né? Vivemos uma sucessão familiar, não foi muito planejada, mas hoje eu sou bem realizada no que eu faço. Então, a minha formação é administração, marketing, gestão do conhecimento, e aí eu fui parar na gestão de uma empresa bem técnica, que é de engenharia. Foi um desafio bem grande. Hoje eu amo o que eu faço lá dentro, então, além também de ser gestora do Laep, eu estou como vice-diretora da Vertical Manufatura 4.0 na CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, com um papel bem importante de fazer conexões lá dentro, a gente trazer um pouco da realidade da região, que é de tecnologia, e se aproximar junto às indústrias, né? Acho que é um papel bem interessante, tenho aprendido muito lá dentro. Também dou algumas mentorias e, fora isso, tenho vários hobbies
porque eu acho que a vida não é só trabalho. E isso é muito legal que tu falou agora de que a vida não é só trabalho, é que hoje a gente tá olhando muito como a gente traz essa questão dos hobbies que a gente tem pra dentro do nosso trabalho. Perfeito. Porque às vezes a gente consegue colocar, né? Uma coisa que a gente gosta, que a gente faz bem, e aí a gente acha que tá tudo separado, né? Ah, então eu só pratico aquilo depois das 6 horas, ou na sexta-feira até domingo. E aí, às vezes, não, às vezes na maneira da gente desenvolver o nosso trabalho, se a gente trouxer algo que a gente gosta de fazer, né? Que a gente faz bem, às vezes fica mais fácil de trabalhar, né? Fica mais prazeroso de trabalhar. Com certeza. E entra o autoconhecimento, porque a gente só consegue Gente, fazer autoconhecimento isso se conhecendo. é básico, né? Então, meninas, agora vocês falaram um pouquinho disso. E eu queria, da primeira pergunta, assim, pra gente quebrar o gelo. A Mi teve muito essa transição da clínica, né, para as empresas. E depois eu quero te perguntar sobre isso, mais especificamente. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho dessa jornada. E aí que a gente também colocasse isso, né? Como que o autoconhecimento, tu é formado em psicologia, mas mesmo assim eu acho que existe a base teórica, mas eu queria saber aquela faísca, assim, de tipo, não, aquele momento foi o momento que eu entendi que eu precisava olhar para isso. E aí tu contar um pouquinho dessa transição aí de clínica para empresa. Então, eu nunca tive a transição, porque desde o início da faculdade, desde o meu primeiro estágio, eu sempre trabalhei com empresa. Sempre, sempre, sempre. Então, eu entrei na faculdade em 2004, 2005 eu já comecei a trabalhar com empresa e nunca mais parei. Acontece que eu também queria muito clínica, só que clínica a gente não consegue ter estágio logo no início da faculdade. Então, a gente precisa fazer alguns cursos de formação, a partir da quinta, sexta, começa a liberar estágio de clínica para a gente poder, de fato, atuar e fazer a intervenção. E eu consegui antecipar um pouquinho isso, porque eu fiz um curso de formação antes, já consegui atender desde a metade da faculdade e fui até primeiros anos de formatura. Então, eu me formei em 2008, eu devo ter atendido em clínica até 2012, mais ou menos junto com o RH. E, claro, chega um momento que a gente começa daí a ficar completamente sobrecarregada, porque daí eu trabalhava durante o dia inteiro em RH, clinicava de noite. Quando eu abri minha própria empresa, que daí faz 15 anos, eu ainda consegui encaixar alguns pacientes. E aí eu pensava assim, poxa, eu acho que já não tá mais justo nem comigo, nem com os pacientes, né? Porque eu tô aqui pensando nas coisas de RH, de gestão dos negócios, com tudo na cabeça, com aquele paciente na minha frente, conseguindo atender. Mas eu olhei para aquilo e falei assim, não é o melhor dos cenários do mundo, eu acho que ele poderia ter mais de mim, eu poderia me dedicar mais ao RH. Então, o processo de decisão foi esse, mas o RH sempre foi crescendo. E a clínica não ia crescendo na mesma velocidade. E eu entendi depois, fazendo meu primeiro curso de coaching, que eu acho que foi em 2010, 11, que tudo que eu aprendi na psicologia eu conseguia fazer na gestão de pessoas, fazer na gestão de negócios de uma forma diferente. Então, eu uni tudo, uni todas as formações de coaching que eu fiz, uni a psicologia em si, uni técnica de gestão de pessoas para fazer o que eu faço hoje, que é desenvolver negócios pelas pessoas. E aí eu fiquei muito feliz porque não me faltou o atendimento, não faltou o 1 a 1, assim, sabe, com a pessoa. Então, claro, hoje, devido às proporções, eu faço intervenção, não de tão profundo quanto clínica, mas faço pra caramba, assim. Eu acho que justamente esse é meu diferencial, sabe? Ter a formação de psicologia, e aí eu fiz várias outras formações depois e pós também, sempre voltada para esse desenvolvimento humano técnico, né? Digamos assim, psicológico mesmo, comportamental, enfim. Então, a faculdade me deu muito isso, todos os estágios também, mas todas as pós que eu fiz depois também. E aí, como eu sempre atuei desde o primeiro estágio, tudo eu fui correlacionando e hoje eu falo assim, o que eu faço hoje é exatamente a mesma coisa que eu faço desde 2004, 2005, mas de uma forma diferente. E aí, no final das contas, foi a minha forma, foi o que virou o RH sem mimimi, ou foi o que virou eu, né? Esse nome é muito bom, é muito bom. E é uma intervenção que justamente não é sem empatia, mas ela é uma intervenção muito direta, muito prática, transparente, que não é todo tipo de pessoa que gosta, mas normalmente os donos de empresa gostam pra caramba. Então, a mentoria que eu faço hoje, que eu já faço há uns 8 anos, 7, ela é resultado disso tudo. E aí hoje a agenda tá bem cheia de mentoria e a galera paga e paga bem. Por isso, assim, eu acho que a forma de fazer diferente, uma base muito científica, assim. Eu até, desculpa, vou complementar, mas é que a gente se conhece, né? Então, o que eu acredito também ter o grande diferencial é porque muitas vezes o empreendedor, ele não tem muito tempo. Ele precisa sentir e agir. Ele não tem muito tempo para refletir. Infelizmente, o nosso mercado é super inseguro, né, brasileiro. Então,
E eu acho que esse tipo de mentoria é para quem tá preparado para isso, quem quer uma mudança. Então, a pessoa que tem um horário contigo na agenda, ela tá disposta a ouvir coisas não tão agradáveis, né? Que façam ela ser impulsionada. E foi muito legal, porque agora às 11 eu tava numa mentoria e ontem às 5 também, não eram donos de empresa, mas eram gerentes, e eles falaram assim, nossa, que eu consegui entrar aqui contigo em coisas muito mais profundas e delicadas do que eu já entrei com todos os meus terapeutas. E aí eu falei, que bom, aí até arrepia, assim, né? Eu falei, meu propósito realizado, assim, hora a hora, né, que eu pego um mentorado. E uma abertura deles de ouvir aquilo, assim, né, o que também traz um autoconhecimento e um momento de falar assim, tô afim desse processo agora, pelo que eu me conheço, eu vou conseguir lidar com isso agora, ou vai ser mais uma demanda? Esse é o momento pra isso? Esse é o momento, né? A Nina volta e meia trazia assim, eu quero fazer mentoria, não sei o que lá. Eu falei, pra quê? Várias vezes ela falava, tu não precisa de mentoria. Pessoa, né? Tu começa a mentorar agora, não precisa tu de mentoria pra mais coisa. Mas é algo que também a pessoa consegue ouvir quando tá aberta pra isso e consegue se criticar nesse ponto de falar assim, não, agora eu já fiz bastante coisa, vou ajudar os outros, vou fazer diferente, vou usar o meu autoconhecimento pra não mais servir só de auto, né? Servir pro próximo. Sim. O que as tuas falas pra mim são muito claras, que é muito do olhar que eu tenho. E aí, eu falei que a gente ia falar sobre isso, mas vou pegar esse gancho que não dá pra perder. Isso eu noto muito no meu trabalho, né? O fato de a gente ter uma presença na empresa muda muito a maneira como a gente olha a questão do comportamental. Porque o que eu noto? Eu cresci numa empresa. Então, muitas vezes, né, depois eu saí, enfim, né? Eu já faço o processo de sair e voltar ou não voltar. Mas eu cresci numa empresa. Então, eu cresci ouvindo as questões que acontecem ali dentro, as limitações, enfim. E quando a gente cresce numa empresa, a gente conhece muitas outras empresas, né? Familiares ou não, mas a gente vivencia isso. E o que eu notei que hoje também faz parte do meu trabalho é muito esse olhar de, por mais que eu tenha ido para as terapias e aí a gente olha com outro olhar, quando a gente volta para uma empresa, a gente entende quando uma empresa fala, ai, Roberta, não dá. Daí eu falo, tá, tudo bem, eu entendo. Eu sei que dá, mas aí a maneira como tu aborda também é outra. Eu não sei se tu percebe isso. Sim. Porque, às vezes, a gente tá fazendo terapia, mas não tem o nome de terapia. E as pessoas têm uma barreira ainda com a história de fazer terapia. Então, na verdade, o líder consegue ir, às vezes, num lugar mais profundo, minha percepção. Porque ele não acha que ele está fazendo terapia. Isso. Então, ele não tem esse bloqueio de, eu estou fazendo terapia, já não existe. Então, ele tá, porque é o que ele tá fazendo, né? Porque a terapia é isso, é um processo de tu sentar, olhar para o que tu precisa olhar, ter alguém te ajudando, né? Fazendo ali pequenas intervenções. Então, quando tu fala isso de que tu sente que às vezes a pessoa vai até mais fundo do que às vezes na clínica, eu acho que é essa abertura, né? Porque daí a gente tá falando de liderança, a gente tá falando de empresa, a gente tá falando de metas, e aí a pessoa tá falando dela e não tá percebendo. É que tu tá ajudando ela a chegar num resultado. E muitas vezes na terapia tradicional, não que tu não vai chegar, mas é devagar esse processo e ele fica muito no campo das ideias. Tu não sai de uma sessão de terapia com um plano de ação. Às vezes sai com uma tarefa, um desafio e tal. Mas é muito diferente de uma mentoria ou um coaching. E aí, falando do coaching, não o que falam hoje, né? Mas assim, no cerne da questão mesmo. E até usar esse nome coaching é difícil tu usar hoje, porque as pessoas já estão, opa, não quero um coaching. Né? Esse mentorado de ontem até falou bem isso, assim, ele falou assim, na terapia eu nunca cheguei a lugar nenhum. Aí eu falei, então tá, aqui a gente vai chegar. Mas aonde tu quer chegar? Aí ele falou assim, eu falei, tu já falou isso na terapia? Já levou pra terapeuta aonde tu quer chegar? Aí ele, não. Aí eu falei, então, Anjo, terapeuta não vai fazer milagre também. E a gente e na questão de ser terapeuta, que eu falo muito isso, né? Quando eu uso a ferramenta do Enneagrama, me traz um mapa que a Mídia foi minha aluna num curso de Enneagrama com aromaterapia. E o Enneagrama tem muito isso, né? Ele traz um mapa, então ele já traz um material pra gente trabalhar. Quando alguém chega com o pedido das terapias, que a gente entra no processo terapêutico, né? Seja pelo floral, pela aromaterapia, seja lá o que for, tem intervenções que eu não posso fazer. Porque a pessoa tem que chegar naquele lugar, né? De entender que, por exemplo, eu não posso chegar ali e apontar um problema pra ela, se ela não tá vendo aquele problema. Ou se aquilo pra ela nem é um problema. A gente já sabe que mas a gente não pode fazer esse apontamento. O Enneagrama, como ele já traz a ferramenta, e normalmente a pessoa vem pela ferramenta porque ela tá já buscando algo, né? Eu acho que a terapia, as pessoas têm essa visão assim de, daí eu vou chegar lá, vou falar de mim,
Aí eu vou falar dos meus problemas, eu vou falar do meu casamento. Então, não é nem só o campo das ideias, mas eu acho que fica muito nessa coisa, a gente tem que olhar muito pra dentro e dói, porque a gente sabe que é um processo dolorido, né? Tem dias que a gente sai feliz da vida, tem dias que a gente sai querendo avançar no terapeuta, normal. Eu tenho uma paciente que fala pra mim, Roberta, hoje eu vou desligar a nossa chamada te odiando. Daí eu falo, tudo bem, se voltar semana que vem, pode ir. Porque às vezes o papel é esse, né? Nem sempre é agradável. Mas aí, quando a gente tá falando de uma ferramenta, às vezes eu consigo fazer isso. Tá, mas isso aqui que deu aqui, como é que tu percebe? É presente, não é presente? Tá nítido, tá ali? 200%. Mas a pessoa fala, não, acho que não. Eu falo, então, tá tudo certo? Aí a gente volta ali depois. Então, eu acho que quando a gente fala, né, dentro das empresas e com esse olhar de meta, é muito legal porque a pessoa já chega com uma bagagem, a pessoa já chega querendo alguma coisa. Às vezes, até a gente pode ir para outro caminho que vai levar a outro rumo, mas a pessoa já chega te pedindo por algo. Então, acho que essa clareza, às vezes, na terapia a gente não tem, a gente acha que a terapia é tudo muito, sabe, né, profundo. E porque a gente vai chegando no lugar da profundidade. Mas na sala também, quando a gente faz Urideris, quando a gente faz curso de Enneagrama, as pessoas vêm por um olhar, mas é que eu falo, meu Deus, eu falei, gente, se eu falar agora para as pessoas que elas estão fazendo terapia em grupo, será que tipo, elas vão embora ou será que elas vão dizer, pô, legal então? Porque as pessoas não vêm com esse olhar, né? Mas o que a gente vê na sala é isso, todo mundo falando das suas dores, todo mundo falando onde é que o calo aperta, e aí olhando para si, né? E olhando de algum jeito, ele com alguma ferramenta que ajuda. Mas é muito louco, né? Trabalhar com pessoas é... Fazendo um parênteses, assim, disso, eu gosto de... É porque, assim, eu sou psicóloga e vou levar o título para sempre. Então, a parte da ciência, assim, eu ainda preciso defender muito, né? E quando a gente fala que é terapia, mas não é terapia e tal, é importante a gente olhar o que é terapia em si e o que é terapêutico. Então, eu até postei um meme ontem, né, no Insta. Academia não é terapia. Pode ser um processo terapêutico. Beber um vinho não é terapia, falar com as amigas não é terapia. Mas são terapêuticos, né? Te trazem um bem, mas não é terapia, né? A terapia ela tem que ser autorizada, ela tem que ser conduzida por terapeuta, né? É licenciado, formado, estudado, que tenha uma responsabilidade gigante e tenha um autoconhecimento gigante, porque a gente vai levar o processo do outro até onde o nosso processo foi. Eu sempre falo isso, gente. E isso vai para a liderança, né? Que eu também sempre repito lá. Eu falei, o líder vai levar a equipe até onde ele dá conta. O CEO vai levar a empresa até onde ele dá conta. E se ele não se ligar disso, ele vai limitar a empresa. Então, é isso que muitas vezes eu falo na mentoria e jogo mesmo, né? Na cara, assim, dor, sacudidas, porque eles querem, aguentam, pedem. Mas tem todo um cuidado, né, de terapeuta que eu sou, né, nunca vou deixar de ser, de psicóloga. E eu sempre falo para eles que não é uma terapia ali, mas que eu faço intervenção terapêutica bem forte e que eu dou conta do que vier, porque, enfim, né, como eu sou psicóloga, eu vou dar conta, mas não vou ter a sequência toda semana. Mas se ele precisar, também faço, também dou um suporte, caso, né, despiroque por algum momento, algum motivo, algum momento. Claro, o WhatsApp da gente que lute. Porque daí a pessoa tem confiança naquilo e ela já sabe que, beleza, posso ir mais profundamente, se posso me entregar, né? Posso me entregar, se não der conta aqui, ela vai me ajudar. E aí, realmente, é um processo que, assim, a diferença da terapia em si é que aí, ali sim, eu cutuco. Ali sim, eu dou feedback bem específico, é mentoria, então a gente troca experiência e tem direcionamento bem legal. E no final das contas, devido às proporções, ele tem resultado bem de coach que a Nina falou, né? Do ponto A para o ponto B. Porque a gente tem um processo com início, meio e fim. E às vezes na terapia a gente... Algumas tem, né? Mas a maioria não. A gente entra lá e vai se conhecendo. Eu levei essa prática pra minha terapia no sentido de nunca vai ter fim, né? Porque a gente não para nunca de fazer. Mas de coisas específicas terem começo, meio e fim. Então, mesmo quando eu tô em terapia, eu vejo que algumas linhas e tal, entra nessa coisa, né? Eu faço terapia há 12 anos e não posso ficar sendo terapeuta. Eu falo, de uma coisa errada. Psicanálise, né? Muito isso. Então assim, eu gosto muito de... Tá, eu tô tratando pontualmente disso. Se a pessoa tá ali pra me ajudar, pra me organizar, eu tenho que desenrolar nisso aqui. Depois eu vou olhar pra outra coisa. Ou depois eu vou olhar pra mesma coisa mais profundamente. Mas algo que eu tô tendo que olhar agora, aquilo pra mim tem que ter um começo, meio e fim. Porque senão tu começa a se enrolar na tua própria loucura, né? Porque senão não tem fim. E tem abordagem que promove isso, né? Muito louco. E tem gente que acha chique ir pra análise 2, 3 vezes por semana durante 15 anos. Eu não acho chique, nem tem dinheiro pra isso. E eu acho que, na minha opinião, né? Tudo que vira uma bengala, de que tu não consegue mais viver sem aquilo. É verdade. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu atendo um casal, eles falam pra mim,
Tá, Roberta, daí a gente tem que conversar não sei o quê. Tá, mas a gente fala contigo antes? Daí eu falo, não. Eu falo, não. Dependendo do que é, eu falo, daí a gente olha antes, pra gente entender o que tá acontecendo. Eu falei, mas não, se vocês tiverem que conversar sábado à noite, mas é que daí eu acho que não vai dar bom. Tudo bem, traz de volta o que não deu bom. Eu falei, mas vocês jamais podem depender de mim pra conseguir ter uma conversa sábado à noite. Eu falei, isso não existe. Eu falei, então, claro, assim, a não ser que seja um ponto muito sensível, algo que tá muito confuso. Então, assim, não, preciso sentar contigo pra eu entender o que é. Falei, mas se a conversa acontecer, gente, tem uma conversa. E é o que eu sempre falo assim, mas só, claro, tá tendo a conversa, começou a ficar muito ruim, não tá dando conta, daí eu falo, porque daí chegou no limite. Então, assim, né? É que as pessoas também querem só água quentinha, Nossa, né? eu ia falar isso agora. As pessoas têm medo de dar ruim. E o desconforto, ninguém quer lidar com desconforto. É porque é do desconforto que tu percebe, né? No confortável tu não nota. Exato, mas as pessoas não querem. Então, já que a gente tá falando de desconforto, não foi proposital quando a gente chegou nesse lugar, mas eu queria saber de ti, amiga, justamente isso. A questão de... A gente sabe como as dinâmicas são diferentes, né? Quando envolve a questão de família no negócio. Porque envolvem várias outras camadas, né? De se lidar. E eu lembro muito da época que tu tava, né? Fora daqui, inclusive. Levando teu caminho, fazendo as tuas coisas, enfim, né? Estudando, dando aula. E tu fez um caminho super bonito que tinha, assim... quando eu falo tudo pra dar certo, é no sentido de continuidade. Porque já tinha dado certo, né? Já tava muito bom. E aí tu voltou. E aí eu queria saber de ti um pouco disso, assim. Que eu acho que Por que eu sempre pergunto, né? E eu coloco aqui na mesa. Porque a Miriam aí tem um olhar, mas muita gente que conhece a gente sabe dessa estrutura, né? E eu noto que se fala muito pouco sobre isso, né? As pessoas ainda querem... não, trabalhar com família é ótimo, gente. Imagina. Não, gente. Só e tem... bom, né? Claro. Já recebeu tudo pronto. Que sorte que a pessoa teve. Nossa, se eu fosse herdeira. Entendeu? Então, é muito legal. Sempre tem na mesa alguém que vê dessa estrutura, até pra que a gente conte histórias, né? Que pra mim foi de um jeito, pra ti foi de outro, pra Elisa tá sendo de outro. Então, assim, pra todo mundo é de um jeito. E aí eu queria que tu trouxesse pra gente um pouquinho disso. Como é que foi lidar com isso, a tua saída? Sim, não foi planejado, né? Eu morava em Curitiba, que eu fazia mestrado. Quando eu voltei para Florianópolis, eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, que era bem grande aqui na cidade. E fiquei nela, acho que quase um ano. Quando eu resolvi sair e começar a dar consultoria na área de marketing. Eu não sei se a Mi vai lembrar. Cursos que tu dava. Comecei assim, falei, vou me aventurar aqui, né? Virar consultora de marketing, tenho experiência, tenho mestrado na área. Move Lab, não era o nome? Move Lab. Quem sabe, né? Vou me desafiar, dava aula, era o que eu queria. E aí surgiu na empresa na época, na empresa da minha família, que não tinha muito tempo, existia uns 5 anos daquela época. Eles tinham 5 anos de vida, assim, uma empresa nova, né? Acabou que uma das pessoas que cuidava da parte administrativa financeira se desligou. E aí a minha mãe falou, bom, já que tu tá dando consultoria, quem sabe tu fica aqui, numa mesa aqui, tu trabalha aqui, e aí tu faz o financeiro pra gente, essa parte é parecida contigo. E enquanto isso, tu vai tocando as tuas coisas, porque assim, o financeiro naquela época era super simples de fazer, né? E aí foi isso. E eu fiquei nessa uns 2 anos, mais ou menos, quando eu resolvi fazer o doutorado. Eu falei, ok, agora eu vou fazer o doutorado, porque daí eu consigo dar aula na pós, né? Vou fazer um concurso para professora. Ainda achando que tu ia seguir teu caminho solo. E a empresa lá, solo. achando que eu ia seguir meu caminho solo. Entrei no doutorado, ok. Primeiro ano do doutorado, maravilha, tudo certo, tudo seguindo conforme o planejado. Segundo ano do doutorado, as coisas que eu via no doutorado, eu queria trazer para a empresa. Daí eu falei, putz, isso aqui, se a gente fizesse assim lá na empresa, né? E aí eu fui botando umas ideias, assim, né? Sem muita sede ao pote. Fui mais, porque logo que eu entrei mesmo, que eu assumi só o financeiro, eu queria mudar todo o marketing da empresa, eu queria fazer vendas, e eles falavam, a empresa de engenharia não trabalha assim. A gente não vende, a gente não tem rede social, a gente não tem nada. Deixa eu te contar uma coisa. Naquela época eu tava começando o Instagram, era 2012, mais ou menos, 13. O Instagram devia ter uns 2 anos de vida, assim. E eu falei, tá ok, voltei pra minha casinha, né, fiquei quietinha e toquei minha vida. E aí, quando eu entrei em doutorado, eu comecei a ser um pouco mais inteligente, a trazer mais sutil. Enfim, e meu pai e minha mãe resolveram se aposentar e falaram, ok, agora que a Nina caiu no nosso golpe, vamos se aposentar. Tipo isso. E aí chamaram eu e meu irmão pra uma conversa e falaram o seguinte,
vocês dois estão trabalhando aqui, meu irmão na área técnica, né? E eu fazia o financeiro. Quem sabe, né? Vocês dois ficam, a gente tá saindo, a gente vai se desligar da empresa. E aí é com vocês e a gente... Isso era 2018 para 19, final de 2018. E o meu irmão falou, legal, eu quero, mas eu não faço gestão. Eu fico só com a parte técnica, que é o que eu sei fazer. Eu falei, meu Deus, né? Eu falei, tá, vamos lá. Oi? A gente tinha 2 Tá funcionários. bom, eu fico com o resto tudo. Eu tinha 2 funcionários, chamei os 2 e falei o seguinte, pessoal, a gente vai assumir assim, esse assado, mas eu só vou ficar aqui durante 3 anos. Se não der certo 3 anos, eu vou sair fora. E um deles falou assim pra mim, Nina, eu também. Daí eu falei, então a gente não tem outra opção, a gente vai ter que fazer dar certo. Porque era uma empresa que não tinha comercial, a gente não prospectava cliente, a gente não se posicionava. O meu pai ia nos eventos, voltava com cliente, tipo, ai, não, vendi tal coisa pro fulano. Era assim, e de repente, eles saem e a gente não tem nada, né? Assim, estruturado. É porque ele era a empresa, né? Ele era figura, né? Autoridade no assunto no Brasil e no mundo, enfim, né? E por isso que a gente trabalha num ramo muito específico, por causa do conhecimento técnico que ele tinha, né? E isso tudo ele passou pro meu irmão, mas a gente não preparou de uma forma para fazer essa transição um pouquinho mais sutil. Né? Mas foi como tinha que ser, hoje em dia fica bem claro pra mim, e o autoconhecimento traz isso também, nada é por acaso, né? A gente tem que vivenciar. E assim, ó, eu acho que eu não conheço nenhuma empresa que tem que falar assim, ó, ai, não, nosso processo Foi uma tranquilo. delícia! Porque por mais que tenha preparo, tem famílias que começam a se preparar achando que daí assim, não, a gente vai começar a preparar agora e aí vai ser tranquilo. Gente, não é, Não porque é. aí imagina que envolvem outras cabeças pensando, né? Por sorte, vocês têm talentos, né, bem divididos, Sim, então conseguiu assumir, também. então se complementam, o que já ajuda. Mas, gente, é um processo muito difícil, né? muito porque difícil. envolve muitas coisas, né? Não, como tu falou, são muitas camadas, porque abala a família inteira, né? Uma situação na empresa abala a família inteira, porque no final todos estão envolvidos, né? Hoje nós já fizemos 100% da transição, inclusive em contrato social, então é muito mais fácil depois que a gente fez essa transição 100% de tomar decisão e resolver dentro da empresa, porque eu e meu irmão criamos esse hábito, né? O que é da empresa, a gente decide dentro da empresa. Tá, Agora, a gente vai falar sobre isso depois. Agora, né? Mas não era assim. Mas voltando à história, né? No final das contas, eu tô lá há 5 anos como gestora, vai fazer 6 agora, né? No final do ano completa 6 anos que eu assumi a direção, e nesses 6 anos, o que eu digo que eu mais contribuí, que eu acho que foi o que fez a grande virada de chave na empresa, foi, de fato, criar um departamento comercial voltado para o cliente. Então, ali onde a gente atende não só para vender, mas para entender novas demandas, e com isso a gente começou a desenvolver novos produtos e serviços, né? E ampliou o nosso leque de soluções. Então, acho que esse foi a minha grande contribuição, e a empresa também está aberta para receber isso. Né? A grande sacada, assim, de a gente dar um salto. É porque talvez seja isso, né? A hora que sai o teu pai, que é essa figura que leva que leva a empresa, aí é que a gente entende a necessidade de, não, agora eu enxerguei que falta. Porque como tu falou, vocês são muito específicos, né? Então o fato de teu pai ir no evento e trazer 2, 3 clientes, aquilo ali, a empresa tá girando bem, né? Porque são projetos muito específicos e vocês ainda atendem empresas, né? Então não é nem o público em geral. É isso. Então ainda é mais específico ainda. E aí eu acho que era que sai essa figura, daí tu fala, tá, agora tá faltando. É que o legal de ver, assim, até olhando de fora, e como amiga e fornecedora e tudo mais, assim, e admiradora, né? Antes as pessoas procuravam o Dr. Samir. E a partir do momento que elas começam a procurar o Laep, é porque se criou uma marca, se consolidou no mercado. Como a gente conversa bastante, assim, conseguir ver o posicionamento da Nina em dizer não para cliente, e cliente grande, né? Ou seja, cliente é dinheiro, vou dizer não pro dinheiro. Mas, na verdade, eu tô fazendo o cliente entrar também no nosso jogo, né? Entrar na nossa cultura e colocar limites. É educar, né? O teu público. É educar, só que colocar limite é a coisa mais difícil que tem. Porque além de a gente perder o amor do outro, assim, a gente perde dinheiro quando a gente fala de empresa. E esse processo de autoconhecimento e da gente evoluir como pessoa e profissional e líder e ser humano, enfim, faz com que a gente consiga fazer isso. E isso, no final das contas, promove um bem para a empresa e deixa os outros numa situação assim, poxa, eu sei quem está no comando, eu sei o que vai acontecer, eu tenho uma previsibilidade. E principalmente numa visão de donos de empresa, que é quem eu mais mentoro, vocês estão mais como filhas e sucessoras e etc. Então, assim, eu conheço essa parte. A gente tá no lugar fácil. Vocês estão no lugar fácil, ganhando tudo pronto. Tudo. Eu conheço essa parte porque eu conheço de vocês, mas quem eu mentoro de verdade seria, tipo, os pais de vocês. E é muito legal ver
a visão e o orgulho que eles têm, porque eles são as pessoas que mais conhecem vocês, então eles sabem muito bem da capacidade e das inabilidades. E para um pai deixar a empresa na mão do filho, gente, assim, é muito bonito de ver o processo de longe e falar assim, cara, ele confiou sabendo de tudo, né? Isso. Sabendo de tudo e doando e falando assim, não, agora ela vai fazer do jeito dela e eu vou, né, vou ficar de boa. Então, para essa pessoa ter também esse autoconhecimento e se libertar disso e falar assim, agora eu vou entregar pro meu filho, que teoricamente era menos que eu, né, por uma hierarquia sistêmica, e agora ele vai fazer melhor o que eu fazia antes. E eu garanto que vai. É muito legal de ver isso, assim. Eu acho que eu trabalho nessa questão mais emocional mesmo, né? Psicológica, emocional. Eu acho que é isso, porque não é nem o fato de a gente, assim, era grande, é pequeno. Mas essa coisa, a gente fala muito, a Olsen tem 47 anos, eu tenho 41. E a gente olha, né? Eu vejo a empresa como se fosse mais velha, né? E eu falo muito isso, as empresas têm alma. Então, pra mim, a Olsen, ela é um ser, né? Vivo. Que se criou. Claro, tem muito perfil do meu pai, mas é que nem a gente tem um pouco do pai, um pouco da mãe. Então é muito isso, né? Tem os traços ali muito característicos do meu pai, que foi quem fundou, mas a gente vê que hoje a empresa que parece ser meio papo de doido, né? Não, definitivamente. Mas a empresa tem, a empresa tem uma alma. Sim, assim, é exato. muito louco isso, né? Então, eu não vou ter muito papo de louco aqui pra não ser internada, mas não, mas pra mim é isso, contigo. eu sinto, eu chego a sentir essa questão. E aí, às vezes, o sair e voltar, né? Porque você tá lidando com outra pessoa, quase, né? Então, isso é muito doido. E aí, quando tu falou dessa coisa de largar, às vezes, não é nem só o medo de não fazer, mas é o próprio... Cara, a tua história tá ali. Que caminho que isso vai seguir, né? Tu dedicou uma vida pra aquilo. E eu acho que daí esse acompanhamento... Tanto que hoje, quando eu falo, quem é teu cliente ideal? Eu falo, empresas familiares que estão em fase de sucessão. Porque é muito difícil. É muito difícil. E aí as pessoas falam, daí tu trabalha com... diferença de gerações. Eu falo, gente, trabalho porque é comportamental. É consequência. É a mesma coisa, a gente escutar um lado, escutar o outro e dizer assim, mas e se fosse assim? E se fosse assado? E aí foram coisas que eu faço com a minha família, né? Eu tive esse processo muito com o meu pai, né? De ele querer que eu ficasse e eu já não cabia mais ali. E aí eu saí e as pessoas falam, mas você precisava pra ter um longe pra fazer isso? Precisava. Sim. Porque às vezes fisicamente a gente tem que estar longe. Porque senão a gente não consegue, né? É um elo muito forte. É que facilita o processo, né? E talvez tu ficasse aqui tentando fazer, tu levasse mais tempo. Talvez fosse um pouco mais moroso e lento o processo, né? E quando uma empresa, né? Uma família tá fazendo esse trabalho pra ver o desligamento ou, né? Se realmente ficar, é diferente. No meu caso, eu tava fazendo esse processo porque eu via que eu não tava mais cabendo. Só que era um processo naquela época meu. Não existia ainda um trabalho de sucessão familiar dentro da empresa pra gente entender isso, né? Pra discutir com todos os envolvidos, né? Exatamente. Então, eu precisei sair porque tinha uma mistura muito forte, né? De emocional, enfim. Então, hoje eu vejo que a Elisa e o Augusto ocupam lugares complementares, né? Ele tá mais na parte técnica, ela tá mais na mesma configuração. E eu realmente tô muito tranquila porque eu vi que o meu lugar é em outro lugar. Então, é como se a Olsen fosse a minha escola. E hoje eu ajudo, né? Eu trabalho com outras empresas que precisam desse processo. Então, quando as pessoas falam, ai meu Deus, trabalhar com pai é horrível. Daí eu falo, é difícil, mas se a gente conversar não é horrível. Só que a gente tem que aprender, que a gente falou, sabe? A empresa familiar a gente briga com a família por causa do negócio na mesa da janta. E aí, às vezes, a gente tá quebrando um pau na sala de reunião por um motivo pessoal. Então, esse trabalho de separar tudo isso é muito complicado, né? Então... São processos bem delicados, assim. Mas eu acho que depois que ajuda é muito legal. Não, concordo 100% contigo, Beta. E eu acho que, assim, são ciclos. E são os ciclos individuais. Então, eu tenho o meu irmão tem o dele, a minha mãe tem a dela, o meu pai tem... Sabe? Cada um tem. A família tem. E a empresa tem. Então, a gente tem 3 camadas. É muito complexo. É que é o individual e o coletivo, né? Aí que tudo se mistura, assim. Né? Vocês estavam falando de estudo e eu sempre fico imaginando novamente a visão do dono, né? Teve uma empresa grande de um processo de sucessão que eu conduzi e o dono, enfim, não é dono, né? Mas o CEO lá, ele já via que o filho dele possivelmente ia ser. Só que ele estava há uns 30 anos, pelo menos, com outros grandes empresários, já sendo trabalhados para aquilo e meio que esperando ele, né, o CEO se aposentar e os outros assumirem. Porque imagina, as pessoas que mais conheciam do negócio e etc.
E aí, o que esse CEO fez? Contratou a consultoria para analisar todo mundo, analisar o cenário, fazer a sucessão em si. E eu falar para eles assim, não, realmente teu filho é o que tem perfil. Não são os outros. Porque ele sabia e não conseguia. E aí tinham questões não conversadas que aí a gente também precisou fazer essa intervenção e colocar na roda pro filho falar assim, eu assumo, mas o processo tem que ser organizado assim, assim, assado, pra gente não prejudicar a nossa relação pai e filho. Só que aí prejudicaram as outras relações, que eram com o irmão, que era quem tava esperando ser o CEO, e com o cunhado. Nossa. Ai, gente, é uma delicinha, né? E é engraçado, porque as pessoas, engraçado, é complicado. As pessoas, elas evitam conversas difíceis quando elas não têm o autoconhecimento e não foram desenvolvidas para aquilo. E aí, normalmente, é onde a consultoria entra, porque eles querem que eu puxe as conversas difíceis ou prepare, né, para que tenha. Então, naquele momento, assim, que eu precisei falar, realmente, ele tem perfil, mas todo mundo precisa estar na mesma página e entender, poxa... Mas é que é muito diferente, né? Isso que tu falasse é muito, gente. Isso é muito. Anotem isso no caderno, sei lá, no celular, no bloco de nota. As pessoas acham que às vezes vem alguém de fora. Porque vai fazer trabalho com pessoas, assim. As pessoas acham que ainda não têm dimensão da importância disso. Porque, primeiro, tu estás analisando tecnicamente. Então, assim, quando tu chama alguém de fora pra olhar pra isso, tu também tá arriscado a querer que um filho teu entre e a pessoa dizer, gente, não vai rolar. Né? Então, assim, tudo tem dois lados, porque, de novo, é a história de, daí chamou alguém pra dar o recado ruim. Daí eu falo, não, essa pessoa é muito corajosa, porque quando ela traz alguém de fora pra analisar isso, ela tá arriscada que a vontade dela não se cumpra. Ou, assim, às vezes até se cumpre, mas aí ela tá ciente de que aquilo não é o melhor. Então, mas assim, daí agora voltando à questão de ser uma empresa familiar. A primeira coisa é o que é bom pra empresa. Não é o que é bom pra mim, pro meu irmão, pra minha mãe, pro meu pai ou pra minha família. O que é bom pra empresa? Depois que eu entendi isso, no primeiro ano que eu tava assumindo, né, eu fiz uma mentoria que a pessoa me falou isso, falou, Nina, tu tem que pensar no que é bom pra empresa. Não o que é bom pro funcionário tal que tá há 1000 anos lá, ou pro estagiário que acabou de entrar, ou pra ti que é gestora, ou pro teu sócio, não. O que é bom para a empresa? Qual é o melhor cenário para tua empresa? O que tem que ser feito agora pela empresa para que ela possa avançar e crescer? Né? Eu acho que também é um pouco esse olhar. Quando a pessoa está nessa maturidade, ela consegue trazer alguém de fora para talvez dizer, não, teu filho não é a melhor opção. Mas ela chegou a essa pergunta por quê? Porque, né, tu fez mentoria, terapia, nanana. Essas outras pessoas ali que estavam concorrendo... prepara a pessoa para fazer essa... Exato. Esses outros empreendedores ali mais velhos, assim, de idade até, zero analisados, né? Daquela época que falava assim, não, terapia é coisa de doido. E com ego gigante. Então, eles não conseguiam entender o que era bom para a empresa, porque, obviamente, eles eram bons para a empresa. Estavam ali há tanto tempo. Estavam ali há tanto tempo, então eram pessoas assim que eu não conseguia fazer intervenção, que eu não conseguia ter contato com o nível que estava, mas que daí também o CEO não ajudava e não dava feedback extremamente direto, porque imagina, meu irmão, meu cunhado, como é que eu vou falar exatamente o que não. Aí quando alguém de fora dá, aí outra pessoa fica com pena e fala, mas olha só, também tem tantas coisas boas. E é um processo complicado, porque você tem que fazer todo mundo ali se conhecer e crescer. Mas tem muita coisa boa. E aí, eu brinco que eu vou fazer um produto agora, que eu acho que vai ser o que mais vai vender, que é a intervenção de conversas difíceis, né? Sim. Porque é muito isso, assim, eu vejo pela ferramenta, né, que daí puxa pro que eu faço no trabalho, é muito isso, é que não tem ninguém ruim, ninguém bom, né? Ninguém melhor, ninguém pior. É que são características diferentes. Às vezes o filho não vai servir pra ficar no lugar do pai, mas ele vai servir pra ficar em outro lugar. Então tudo é muito, por exemplo, é que nem pegar a Elisa e o Augusto e botar eles num lugar invertido. Né? Se meu pai agora resolve que o Augusto vai ficar na parte administrativa e eles na parte técnica. Cara, não mas é o talento. Mas nesse ponto é bem específico, e aí ele vai ser pior que ela. Então mas as pessoas não enxergam por causa disso. Porque primeiro que eu acho que quando envolve a história da família, eu acho que já entra nessa briga interna de que, eu tenho, quando são empresas bem antigas, né? Eu tenho pessoas que trabalham há muito tempo, mas o natural, quando existe a questão da empresa familiar, o natural é que os filhos fiquem. Então, e aí é o processo que é que tu não chegasse a trabalhar na empresa antes, né? Trabalhei. No começo. Trabalhei. Tu saiu e voltou. Na verdade, o que aconteceu? Quando eles fundaram a empresa, eu era a pessoa que emitia nota fiscal. Mesmo fazendo mestrado em Curitiba, né? Porque empresa familiar é isso, querida. Você não é contratada, você não faz nada, mas tu faz alguma coisa, uma nota fiscal. Eu fazia site pra empresa na época. Fazia parte do marketing. A gente tá enrolada sempre de algum jeito, né? Sempre, acaba sempre... a família se envolve, né? Então, assim...
Então, eu não estava dentro presencialmente, mas eu fazia atividades para a empresa. E daí, depois, de fato, eu entrei, né? Um pouco diferente de sair e voltar, né? Oficialmente, eu não estava dentro da empresa no começo. Eu trabalhei 18 anos na Olsen quando eu decidi sair, né? Eu tava já há um tempo de que eu Nossa, tava... eu lembro disso. Eu lembro, Meu eu tenho Deus. que fazer isso, mas eu não quero. E eu passei por vários setores ali. Eu comecei no comercial e detestava o comercial. E aí meu pai me obrigava a ir trabalhar no comercial. E, cara, eu ficava lá batendo xerox no meio do selo, porque eu não gostava. E porque eu sempre fui muito assim, de ser comunicativa, de me conectar com pessoas. Mas comercial não é a minha, sabe, a minha praia. E aí ele dizia, não, tu tem que ir, porque tem que aprender, porque o comercial é o coração da empresa, porque sem comercial a gente não vende. E eu dizia, não quero. E aí, na época, minha mãe trabalhava no financeiro, daí eu sorrateiramente fui migrando para onde minha mãe trabalhava. E aí eu fiquei bastante tempo trabalhando no financeiro. E aí, enfim, então daí foi um caminho. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei fazendo as coisas dos Estados Unidos. Assim. Então, assim, é muito louco, né? Eu fiz várias coisas ali dentro, mas tudo muito pra mim, assim, escola, assim, né? Aprendizado, porque o que eu falo, ninguém vai te ensinar num curso a ser cara de pau. E quando tu tá dentro de uma empresa, isso tem que ser. E tu falasse uma coisa antes muito legal que eu vejo, né? Tu falou, quando eu comecei a fazer o mestrado, o doutorado, eu queria implementar coisas na empresa. E aí, eu acho que essa é uma das belezas de tu trabalhar na empresa familiar, porque tu tens esse espaço. Porque muitas vezes numa empresa que tu não tem essa estrutura, às vezes as pessoas não vão te ouvir. Sim. Né? Ou tu exerce um cargo ali, Sim. sabe? Tu não vai se meter no cargo da outra pessoa. Então, existe um outro conjunto de regras, né? Mas eu acho que quando as pessoas perguntam o que eu acho que é bom de trabalhar numa empresa familiar, é isso, é que as pessoas vão te ouvir. Tu vai ter oportunidade de aplicar teu conhecimento. Beta. Não, tô falando assim, ó. O tempo inteiro também tava pensando, depende. Não. Hoje, Gente, eu tô falando do cenário saudável, É isso né? que eu ia falar pra ti. Hoje, 100%, tá? É. 100%. Mas quando eu entrei os 2 primeiros anos, foi muito difícil. Muito difícil. Pra mudar uma coisa numa página era difícil. Assim, primeiro que todo mundo que tava lá trabalhava lá 1000 anos antes do que eu. Eu tava lá, Aí tu chega de recém-chegada, fora, a filha do dono, que agora acha que é a dona. Né? Então é muito difícil, até tu ganhar confiança. E assim, ó, eu não sabia o que eu tava fazendo. Então eu tinha que fingir que eu sabia o que eu tava fazendo. Mas gente, é verdade. Muitas vezes a gente não tá segura, mas tu, lá na hora, não. Pessoal, vai ser assim, assim, assado, a clareza é essa, só vamos fazer. Muitas vezes Não foi me na perguntem força. por que faz. Muitas vezes a minha gestão, os 2, 3 primeiros anos, foi na força. Eu sei, tá? É claro pra mim, eu tenho total consciência. Mas quando tu fala foi na força, é no sentido de que, pelo lugar, tu tá chegando Pelo por lugar. último. Isso, eu cheguei por último É. e eu precisava conquistar aquele lugar. Então, eu precisava conquistar a confiança das pessoas, a confiança dos meus sócios, dos clientes, porque eles tratavam com os meus pais. Não, mas o teu pai não negociava assim comigo. Eu pagava em 10 vezes. Não, mas 10 vezes não tem fluxo de caixa, eu não consigo. Consigo fazer em 3. Então, assim, eu tive que mudou toda a cultura da empresa. Né? Então, assim, foi na força, literal. E pra mim foi muito desgastante. Muito desgastante. Eu ficava doente, eu tinha crise de várias coisas, sinusite, direto, assim. Hoje é totalmente diferente, porque eu tenho um time que tá comigo há bastante tempo. Não, mas que eu né? falo até Então, dessa vontade, facilita. né? É a empresa da tua família. Então, tu tens essa Isso, vontade. Em muitas isso. empresas, tu ia olhar pra isso, tentar e dizer, não vou dar, vou Não. embora. E aí, na empresa, a Isso. família tem essa... não tô dizendo que é fácil. Não, Mas a gente tem tem essa gana. faísca Não, que a gente tem pensa uma assim... gana. Não, vai Cara, dar certo. dá, Eu não tenho outra opção. O meu time fez Não até tem uma... outra opção, Não tenho. É. O meu time... Não, até tenho, né, gente? Hoje em dia, a gente tem 1000 profissões numa única vida. Mas o meu time brinca comigo e fez até uma figurinha. Porque eu sempre falo, é só o começo. É só o começo. Porque pra mim, a nossa potência é muito grande. Eu acredito muito no nosso projeto, sabe? Então, pra mim, não... É só o começo. É literalmente, eu tô lá há 6 anos, mas é só o começo. A Nina todo mundo faz um discurso de começo de ano que é só o começo. As pessoas estão Aham. querendo ver onde é que vai chegar no Não, meio, já né? virou figurinha, eles brincam comigo. E quando a gente conquista alguma coisa, eles mesmos falam, como diria a Nina, é só o começo. Porque eu acho que a gente é uma potência. E se a gente vê a beleza da empresa familiar, tu entende? A força que ela tem muita força. Se a gente sabe entender os lugares das pessoas, a hierarquia, se a gente respeita a história e o legado. Se tu trouxer isso tudo como força, é uma potência muito grande. Eu comecei a ler muito sobre essa questão dos problemas que aparecem nas empresas familiares, e aí tu começa a fazer um comparativo de uma com a outra. E aí, quando a gente falou da história de empresa tem alma, o que eu comecei a notar que ficou bem claro, assim, as empresas que estão na 3ª, 4ª geração,
que começa a ter muito problema, né? Com a questão da empresa e com funcionários e com equipe. Aí tu para olhar, daí tu olha... E aí é nítido tu perceber que aquela geração que tá muito pra frente, ela tá desconectada com a história da empresa. E aí fala, mas não pode mudar. Pode, gente, mas tem que mudar no sutil, né? E assim, é mudar com respeito. Com respeito. Por que a empresa nasceu? Muito, Porque não é que a gente não vai mudar o produto, não é porque não vai mudar a cultura, não é que não vai mudar o jeito de fazer gestão em algum ponto, mas é tu respeitar aquela história. Então, eu comecei a perceber muito isso, assim, na fala das pessoas, falando dos problemas e aonde aquela geração, né? Em que degrau ela tava, é bem nítido isso. Eu acho que o maior desafio também é tu trazer isso pro time, porque tu sabe a história da tua família sempre andou na empresa familiar, a história da família anda com a história da empresa, mas às vezes as pessoas que estão ali não estão, então a gente faz vários movimentos de trazer meu pai algumas vezes pra falar, ou a gente conta histórias da época que meu pai começou, né, e os meus pais começaram, justamente para deixar a história bem viva e bem acesa, para as pessoas honrarem aquilo que elas fazem, entenderem por que é feito daquela forma. Isso ali pra gente é muito visível, né? Porque meu pai, literalmente, hoje ele tá com problema na perna, daí ele não consegue caminhar muito tempo, mas ele anda na empresa com carrinho e ele tá sempre ali, né? Então as pessoas, tipo, ele tá ali olhando as pessoas apertarem o parafuso da cadeira. E ele tá ali falando com as pessoas. E aí as pessoas acham aquilo assim o máximo. Né, de que ele desce da sala dele e ele tá ali na produção com as pessoas. É o máximo, né? Não mas quer dizer, exatamente, é isso, né? Mas, e isso foi coisa que, por exemplo, nem tudo a gente concorda com ele. Não, nem tudo a gente concorda com ele. Mas a gente aprendeu muita coisa olhando pra esse lugar. Né? A Elisa comentou aqui no podcast, ela falou, nem tudo eu concordo. Ela falou, mas é nítido que ele é tão bem posicionado em quem ele é, e quem gostar, gostou, quem não gostou, né? Que é isso, aí atrai as pessoas que têm aquele posicionamento, né? Sim. Então isso é muito Imprime forte, muito importante. É muito autêntico. E a gente acaba tendo isso, né? Porque a gente também, nós três, a gente meio que cresceu assim. Então pra gente o fato de estar com as pessoas, de estar no processo, de estar lá embaixo, a gente adora ir na fábrica. Eu falo, a gente quer me ver feliz, me convida pra ir numa fábrica que tem barulho, tem máquina. Porque é isso, foi aí que a gente aprendeu. Então, eu acho que é exatamente isso. Daqui a pouco vem outra geração que se desliga e aí começa a ficar lá em cima na sala. E aí começa a se desligar de, não, eu sou muito estratégico, sabe? E aí tu vai perdendo, porque a essência da empresa é essa. É que a pessoa colocou a sua essência antes. E o tempo inteiro, quando vocês estavam falando, assim, porque ouvindo vocês duas, pra mim, são casos extremamente positivos, bonitos e etc. Bonito mas eu agora, fiquei né, aqui... Não. Bonito sempre, porque os pais de vocês ensinaram valores que vocês aprenderam. Então, tu aprendeu de fato a descer e vocês três, assim, enfim, são muito, 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 muito humildes. E isso é muito legal de ver, a gente vê como legado mesmo. Agora, tem empresas que entram nessa onda, e várias aqui em Floripa já faliram, né? Tem umas bem, bem expressivas, assim, que era aqui da Palhoça também, e tinham galpões enormes, etc., e foi indo para uma sucessão porque é assim que se esperava ser. E as pessoas já meio que ganharam tudo pronto e pegaram muito cargo, e aí aquele cargo está muito ligado ao ego, não se desenvolveram, não fizeram todo esse processo que a gente estava falando aqui, e obviamente a empresa faliu. E aí, em contrapartida, eu estava lendo, acho que era sobre a VEG esses dias, e, ali eles colocaram a empresa em primeiro lugar antes da família, então, assim, tudo bem, tem gente que trabalha, mas não é assim. Não, né? Tem toda uma regra, uma estrutura de governança, né? Exato, tem muita coisa antes que veio. E isso garante justamente a saúde da família. E aí é um processo cíclico bem bonito, né? De ver o quanto que o autoconhecimento ele vai influenciar o ganha-pão em si, porque aquela pessoa que põe o ego antes do coração ou antes dos valores, ela não sustenta uma empresa, que é justamente o que a gente estava falando sobre essa empresa ter alma. Eu acho que essa coisa do autoconhecimento, ela leva a gente para esse lugar de lidar com as coisas de maneira diferente, né? Então, hoje, por exemplo, a gente hoje tem coisas na empresa que a gente nunca imaginava ter. Então, por exemplo, hoje a gente tem documentos de acordo de sócio, né? Nós somos todos sócios ali na empresa. E aí, como tu falou, né? Isso fez com que também a gente formalizasse uma situação que já era, porque, né? Tipo, na ausência do meu pai, a gente é sócio. Mas foi muito legal porque a gente formalizou essa situação de todos serem sócios com o meu pai ainda aqui. Nossa. Então, isso foi muito importante, porque hoje a maneira como tá formatado, né, os documentos, então, assim, como é que meu pai pensa, né, que vai ficar na ausência ou não, e se isso vai se concretizar, a gente não sabe, porque, né, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, mas isso provocou conversas entre a gente que a gente jamais imaginava ter. Então, assim, e isso conversas incluindo meu pai, conversas não incluindo, conversas de nós três, enquanto sócios e enquanto irmãos.
Então, até assim, de a gente poder chegar a um lugar de expressar nossa vontade. Uhum. Não, o pai não tá mais aqui, vai ficar na empresa, não vai, tem vontade, não tem. Então, assim, conversa que a gente pode ter entre a gente, porque a gente sabe que, por exemplo, talvez meu pai escutar que a gente não tenha vontade de ficar, pra ele é dolorido. Mas é porque também, às vezes, pra gente, a gente pensa assim, ó, tá, mas a hora que ele não estiver mais aqui, faz sentido pra gente continuar? Então é uma coisa muito maluca, assim, porque realmente envolve muita coisa. Mas eu acho que esse lugar de a gente olhar pra isso, e aí eu acho que isso vai muito no sentido de eu ter ido atrás de me entender quem eu era. A Elisa, né, vem muito uma pegada de terapia já desde muito novinha. O meu irmão também, né, nesse meio tá engatinhando também, mas tá indo. Mas eu acho que a gente ter ido pra esse caminho de realmente fazer terapia e olhar o que tá acontecendo, eu acho que puxa a família pra esse lugar. Porque mesmo que meu pai não esteja em terapia, mas ele tá vendo as nossas mudanças, né? Então, assim, a própria questão da minha volta, né? A minha volta pro Brasil, na minha cabeça era muito claro que não era uma volta pra empresa. E eu logo percebi, quando eu falei que eu tava voltando, que já gerou uma expectativa de, tá voltando. Eu falei, não, eu estou voltando para o Brasil, né? Porque eu tava voltando pra cá, eu tava voltando pra minha família, mas eu tinha muito claro que eu já tava fazendo o que eu queria fazer. Então, eu acho que esse lugar do autoconhecimento é isso. É que eu voltei muito tranquila, né? Mas, ao mesmo tempo, é assustador, porque eu cheguei aqui do zero de novo. Então, eu já atendia online, já atendia nas terapias e tal, mas era muito diferente do que eu tô fazendo agora. Então, eu vi, assim, que eu voltei porque eu sabia que eu tinha que estar aqui, mas eu cheguei aqui sem saber o que eu ia fazer. Mas sabendo pra onde dizer não, pelo menos, né? Exatamente, pra onde eu não Sabia que queria. não queria. Mas e é engraçado que as pessoas questionam muito, né? Mas a história da tua família é tão bonita, tu não quer estar lá. E isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito, essa coisa da culpa que a gente carrega por não querer estar, ou por querer estar, sabe? Ou se tá, não tá fazendo direito, ou não tá fazendo o que era esperado. Então, essa coisa da culpa é muito forte, né? Nessas relações familiares, assim. E eu tive que aprender muito a lidar com isso, né? De falas, por exemplo, do meu pai mesmo, né? Eu construí tudo isso pra vocês e tu não tá aqui. E tu sendo a mais velha ainda, né? Que pegou toda a pressão carguinha inicial boa, né? de... Mas eu entendi de eu me Pressão, questionar, assim. Eu falei, não, mas peraí, alguma coisa não tá fechando. Porque se a empresa tem 47 anos, eu tenho 41... Essa frase, a matemática dessa frase não fecha. E aí, e a gente trabalhar isso nele, assim, de às vezes essa expectativa que ele coloca, ela não é real, ela é muito mais a vontade de que aquilo continue do que de fato, eu construí tudo isso pra vocês. Eu falo, não, tu construí a tua história, isso é, né, a tua história, ninguém constrói uma história pro outro, ou não deveria, pelo menos, né? Mas é muito sutil, assim. E, cara, o autoconhecimento, né? Foi que salvou nossa sanidade mental, se sobrou alguma. E também entra o ego, né? Eu construí pra vocês, eu sou o herói, eu sou não sei o quê. Isso acaba tendo, né? Indiretamente ali. Eu acho que é a vontade que perpetue, né? Porque a sim. pessoa não quer Também. que termine. Eu vi um vídeo esses dias que foi, assim, um tapa na cara. Era justamente um pai falando sobre isso, ele era dono de fazenda, né? Do agro, enfim. E aí, uma família, tipo, muito dinheiro, muitos negócios e tal. E os filhos totalmente desconectados do negócio da família. Moram na cidade, enfim, não vivenciaram, né, o negócio da família. E aí ele fez uma fala que veio muito forte, que ele falou assim, daí agora tu vê, né, tudo que eu construí, tudo que eu fiz, toda a minha história, tudo que eu construí pra eles, agora eles vão vender tudo e tudo que eu fiz foi pra nada. Mas não foi pra eles. Não, mas... Eles não podem escolher vender, né? Exatamente, Ou seja, entende? tu deu dinheiro pra eles e ainda bem Mas que eles tu estão sabe, vendendo enquanto tá boa. Tu sabe que a essa nossa foi uma vida. conversa que a gente teve quando os meus pais saíram. Uma vez a minha mãe falou assim, bom, então o que eu quero dizer é, se vocês quiserem vender, vocês vendam. Se vocês quiserem alugar, porque existe uma casa, né, que é nossa, a gente aluga a casa. Vocês fazem o que vocês quiserem, agora a empresa é de vocês. E é bem louco, assim, porque é uma fala que foi solta, mas aquilo nos autoriza e nos autorizou, de fato, a transformar a empresa, porque a gente não desenvolvia tecnologia, hoje a gente desenvolve. A gente fez todo um trabalho de rebranding, respeitando todo o legado, né? A gente lançou uma marca nova, que é totalmente conectada à antiga, porque conta toda uma história. Mas essa fala dela nos autorizou a fazer várias pequenas ações que estão nos levando para um outro lado que ninguém nunca imaginou que a empresa fosse, né? Então, eu acho que é um pouco dessa autorização, né? Tudo bem, eu fiz por vocês, mas agora é com vocês. Façam o que bem entenderem. Mas é difícil chegar nesse lugar de ser genuíno. Não, total. Porque a Olsen pode continuar sem ter Elisa, Guto ou Beta lá dentro, entende? Independente dos três, né?
Mas mas é isso que eu precisa acho de que uma a gente... preparação de estrutura, Exatamente, mas obviamente, eu não é acho que é muito prático, mas confuso pra gente imaginar muito. que a Olsen vai continuar, mas tipo, a gente não tá lá. Uhum. Então, assim, na nossa cabeça é uma coisa muito estranha. Né? Então, por exemplo, a gente já falou, daí vende a empresa, não vende a empresa. Contrata e aí, um CEO, né? e aí Cria fica um todo mundo assim, conselho, como que faz a sabe? governança. Não faz Então, sentido. teu pai atingiu o que ele queria. Então, assim, a gente tem muito amor pela história da empresa, né? Sim. A gente cresceu, literalmente, a gente cresceu ali dentro. Isso, porque tem gente que não tem. Ou seja, ele conseguiu fazer que vocês amassem um negócio que ele construiu. Realmente, porque existem famílias que têm muitos negócios e os filhos não gostam dos negócios porque os negócios disputavam tempo com o pai. Né? E, assim, já entrando no papo de doido, né? De doido nada. E isso é bem interessante. Eu acho que não é o teu caso e não é o meu caso também, porque a gente ia junto. Meu pai não tirava férias, então como que a gente fazia? O pai ia dar uma palestra, a gente ia junto. Entendeu? O pai ia para um congresso, tava eu, o Rafael e a mãe lá junto com ele. Porque eram as férias. A tal das férias, que ele prometia sempre que ia tirar e nunca tirava. Mas a gente nunca odiou isso, a gente nunca disputou esse espaço, entende? A gente abraçou e vamos lá. Né? Então, pra gente também, é a mesma coisa que pra vocês, faz parte da nossa vida. Isso é muito... E é a genuíno, gente fez, né? claro, né? Mas eu acho que na nossa época também existia mais isso de os homens serem um pouco mais... a história do provedor e mais distante. Sim. Então também não era estranho a gente ver isso, né? Que o pai passa o dia inteiro trabalhando, Mas eu acho que isso, assim, eu acho que o fato da minha mãe trabalhar, que a tua mãe também trabalhava. E a minha mãe trabalhava na época na empresa. Então, assim, cara, não tem quem deixar, vai pra Olsen. Vai junto. E aí, a gente adorava, assim, porque a gente imagina, né? Aquilo era um parque de diversão, máquina e coisa, escritório. Então, assim, era isso. A gente ia embora às 7 horas da noite. Tipo, ficava até 7 horas da noite. Tenho uns clientes familiares também e, coincidentemente, da área de cartório. É uma máquina de fazer dinheiro, tu não precisa de muito, né? Exato. E aí, uma faz muito e ama, porque a mãe é tabeliã. E ela quer ser e tá indo pelo mesmo caminho e cuida muito daquilo com todo o amor do mundo, assim, ela não consegue se ver fora do cartório. E outro que... Os 3 filhos, ou 2, nunca lembro se eram 2 ou 3. E aí, só iam lá uma vez por semana pra constar que precisava assinar uma coisa ou outra, assim, de financeiro, ganhavam, né, o dinheiro todo, assim, sem conexão real com aquilo, sem paixão, sem nada, sabe? E ambos sendo criados ali, com realidade diferente pelo que, de fato, achavam que poderiam contribuir. Então, uma estava bem ligada ao propósito e outra estava bem ligada ao ego, ao dinheiro só, né? Então, nem contar o resumo da história, né? Mas uma deu certo e outra não. Porque o cartório não é mais, assim, passado pra frente, né? Antigamente era, né? Hoje em dia não é. Com os filhos, né? Agora tem que fazer concurso. E aí faleceu. É outra... E aí faleceu, como acabou hoje o as dinheiro. empresas familiares, na verdade, né? Antigamente era isso. Antigamente era passado, não era questionado. Hoje a gente contrata alguém pra dizer se é o melhor lugar ou não. Ou se eu preciso passar de fato o bastão, porque eu não tenho outra opção. Eu vou treinar para... Então hoje é mais ou menos isso, né? Hoje já não é mais exatamente como antigamente. Então hoje a gente pensa na possibilidade de... Não, o sucessor não é quem vai ter... Não vai ser o sucessor porque não é a melhor coisa. E, então, assim, dos pais verem isso, dos filhos verem isso. E isso, né, cara? A empresa familiar às vezes envolve um monte de gente, porque aí já o cunhado trabalha, o primo trabalha, daí a segunda geração trabalha. Então, assim, é muita gente às vezes, né? A gente tá ali só no basiquinho, né? E já vê que dá trabalho, porque já é assim, já são várias pessoas, vários sentimentos, vários emocionais ali atuando junto, né? E aí, eu queria perguntar pra vocês, que daí eu sei que esse é um papo que é bem gostoso a gente ter, dá um final de semana em rancho queimado. Faltou um vinho aqui, ó. Então, vai abrir o vinho. a gente vai começar a gravar o podcast mais vai? tarde. A gente fala muito dessa questão da intuição, né? Do sutil que o autoconhecimento traz. Da gente olhar as coisas com mais... Literalmente, né? Olhar pro lado sutil da coisa. E aí, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês... Acredito que sim, né? Mas se vocês já tomaram alguma decisão na liderança, na carreira de vocês, assim... baseada na intuição, do tipo, cara, eu não faço a mínima ideia onde é que isso vai dar, mas isso me veio agora e eu vou fazer. Então, assim, eu queria saber se vocês já tiveram esse momento e que resultado que deu. Toda hora. Eu ia falar isso, eu acho que hoje a minha 7 liderança é muito mais coração, que aí vem a intuição, que é o sentir, né? Do que a razão. Lógico, os números, os dados, hoje a gente fala muito em tomada de decisão baseada em dados, eles não são ignorados, né? Porém,
Porém, eu vejo que é essencial. Não, assim, não existe hoje, gente. Porque se fosse só dados, o ChatGPT decidia pra mim. Eu jogava lá e ele diria qual é a melhor solução, né? Mas existe todo um contexto que às vezes não consegue descrever em dados. Que é isso que tu precisa estar bem atento. E qual é o resultado? Os melhores, eu acho. As melhores decisões, eu acho que são baseadas de decisões do coração, assim. Guiado. Eu acredito em Deus, né? Então, pra mim, a intuição também tem muito a ver com o que Deus fala pra mim. Então, por mais que não seja, às vezes, o resultado que eu espero, porque isso Cara, é essa é a uma grandeza coisa... essa é a grandeza da maturidade, não é nem do autoconhecimento, né? Da Isso. maturidade. Tu entender que às vezes não saiu como tu quer, mas às vezes saiu tão melhor do que tu queria. Perfeito, perfeito. Às vezes, muito melhor. É. Tu nem imaginava aquela opção, na verdade, né? Então, eu acho que é muito isso. Mas tem que estar aberta pra isso. É legal, essa pergunta fez refletir, assim, meio que minha vida quase inteira, porque eu fui moldada para isso pela faculdade, porque, imagina, eu fiz psicologia na UFSC. Então, era, assim, aquelas casinhas, na época ainda, né, bem pobrinha, que não tinha estrutura nenhuma, que jogava a gente lá pra fazer dinâmica de grupo numas almofadas fedorentas. Almofada fedorenta mesmo. E desde aquele ponto, eles faziam a gente entrar em contato com o corpo, com o que vinha e etc., trabalhando ciência junto. E aí, assim, eu acho que por mais que eu talvez quisesse não ser tão intuitiva e atuar com isso, eu não conseguiria mais separar, assim. Eu sempre fui muito sensível, muito sensitiva, assim, sempre usei muito esse lado, mesmo também não querendo tanto. Em algum momento eu sofria, isso era muito pesado, depois eu aprendi a comedir melhor. Mas a faculdade, o tempo inteiro, assim, acho que todas as disciplinas eram um pouco mais voltadas para isso, assim, por mais teóricas que elas fossem, tinham um olhar para Tinha um dentro, fundamento sabe? teórico, mas tinha uma... Tinha um olhar para uma dentro, prática. assim, a maioria, claro, tirando, assim, sei lá, psicometria, algumas coisas muito... Mas a maioria tinha um sentir no corpo pra gente poder fazer algum tipo de intervenção. Então, hoje eu uso muito isso. Ah, tem alguma coisa me incomodando, o que que é? Aí eu olho pro dado, olho para tudo que tem e tomo uma ação, ou jogo pro meio, né? Pra ver como que o meio, o campo vai Como que o meio responde. responder. Às vezes a resposta tá ali e a gente não viu, é só um outro olhar. E mesmo assim, quando ainda tem dúvida, daí eu vou pra coisa assim, não sei. Então, minha intuição tá dizendo que é pra cá, vou arriscar e oremos pelo resultado. Mas eu acho que isso que tu falou de trazer pro corpo é um bom exercício. E é um exercício, começar. é treino, por isso que eu falo, desde 2004 eles me treinaram pra isso, então eu aprendi. É um treino. A gente até, quando tava vindo pra cá, a gente tava falando de alguma situação que tu falou que te deu uma náusea, alguma situação. E eu falei, nossa, quando eu vivi isso, eu também senti náusea. E só me dei conta hoje, de uma situação passada, sabe? Então, essas sensações de tu entender a dor de cabeça, a tensão... É importante, assim, dizem muitas, né? Eu gosto muito muito de estar nas empresas hoje e olhar, eu falo que o líder, às vezes, o líder tá em crise constante, né? 25 horas por dia ele tá em crise, porque alguém tá cobrando dele, de baixo pra cima, de cima pra baixo, e ele tá no meio, e eu acho que o talento de quem lidera é transformar isso numa oportunidade boa. Então, pra mim, esse é o talento do líder. O líder isso, eu falo, não, o líder pra mim, ele é o cara que gerencia crise, e ele transforma a crise, a cobrança, em algo bom. Esse, pra mim, é o talento, assim, se eu tivesse de definir a liderança, é isso. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, literalmente. Então, tu também tem que ter muito sangue frio pra dizer, tá, eu vou dormir hoje, amanhã o mercado pode acordar de outra maneira. E tudo pode mudar. Então, também tem isso, né? E tu tem que chegar pra tua equipe e falar, ó, gente, deu um ruim aqui, mas todo mundo fica calmo que a gente vai... Que foi que me contou um caso que fechou uma plataforma de uma empresa que é enorme, tipo 2.500 funcionários, e a liderança, assim, né, uma liderança muito objetiva e tal, chamou todos os funcionários, reuniu 2.500 funcionários e deu o seguinte recado: gente, a plataforma tá fechando, estamos todos demitidos, mas calma, a gente tem 3 meses pra isso, eu tô aqui e vai tudo ficar bem. A pessoa que tava me contando falou, claro, 2 semanas foi um caos, imagina. E aí ele ainda disse, tá todo mundo demitido, inclusive eu, mas eu vou continuar aqui, a gente tem tanto tempo, tá tudo bem. E, cara, isso é muito fantástico, né? E eu acho que essa coisa da maturidade e da intuição não é a intuição da mágica, né? Que as pessoas acham que intuição é ter uma visão. Bola. E quando eu trabalho com os líderes, às vezes muita gente que... Como que eu entendo o que a pessoa tá me dizendo? Às vezes não é o que ela tá me dizendo. Mas às vezes ela tá me contando uma super coisa da empresa, daí ela tem uma fala
Tipo, ai, isso me dá uma dor de cabeça. Daí eu falo, dor de cabeça literal ou dor de cabeça de incomodação? Não, às vezes eu chego em casa com dor de cabeça. Eu falo, então Foi vamos pro falar. corpo. E é isso às vezes, né? Tava atendendo essa semana e aí uma pessoa me ligou e falou, Roberta, eu tô assim, ó, colapsando. Eu falei, então para e anota. Eu quero que tu anote pra mim onde é que tá no teu corpo. Tu tá com dor de estômago, com dor de cabeça, com diarreia, com o que tá acontecendo no teu corpo e onde é que tá. Pra gente poder trabalhar ali pra liberar e tu conseguir voltar pro centro. Porque se tu não voltar no corpo primeiro, cara, respiração, tudo, tu não consegue voltar pro corpo. E a tua cabeça vai embora. Quando tu falou de... Posso te interromper? Pode, claro. Nós Quando tu estamos aqui pra falou isso. de crise, intuição, eu fico pensando muito fiquei pensando muito, para te dar o exemplo de ação, em como que eu usei a intuição em si, sem ter dado, sem ter nada sentindo no corpo, assim. Eu sou consultora, então, assim, me pagam pra incomodar, pra encher o saco, pra olhar pra coisas que ninguém olha, porque já tá ali cheio de vícios, né? Então, a gente neutro olha para um negócio que tem uma visão clara às vezes e às vezes não tem. E aí, como eu sou bem sensitiva e tenho isso, assim, já bem aflorado, em muitos momentos eu paro, reunião de diretoria e falo assim, gente, para. Tem alguma coisa que não tá certo. Para que tá... Eles falam, o que não tá certo? Eu falei, não sei. Não sei, mas tá estranho. E aí a gente começa a investigar, porque eles já me conhecem mais, né? Claro que eu não faço as primeiras reuniões, mas depois eu posso dar umas bloqueadas. E sempre a gente chega num ponto que era aquilo. E às vezes eu faço isso com número mesmo, com financeiro, que não é o meu forte, mas como eu entendo de negócio, eu desconfio. E aí, muitas vezes eu também sou julgada, né, por ser de humanas. Eles falam, Michelle, tu é psicóloga, nem olha pra isso. E eu falo, mas gente, tem coisa errada aqui. E normalmente tem, né? E aí eles vão, investigam e tal, e normalmente tem. Então são casos bem positivos, que aí sim eu uso a coragem, porque antes eu não tinha coragem, eu ficava mais quietinha nas reuniões. Aí eu falo assim... É porque às vezes a gente passa de louca mesmo, né? Aí eu falo, vocês estão me contrataram pra isso? Então, assim, olhem pra isso, tem alguma coisa estranha. Eu não tô brincando, porque às vezes parece que eu tô brincando também com a intervenção, né? Mas eu falo, não. Só que isso pode ser leve, pode ser sutil, mas às vezes são alertas que o nosso corpo dá para algo que a gente não é completamente responsável, e por isso existem outras funções na empresa para a gente poder compartilhar, né, esse peso ou essa responsabilidade. Só que normalmente as pessoas não usam isso, né, em relação à intuição, porque não tem coragem. Porque a gente não é treinado pra isso, a gente não é ensinado, né? Não. Mas tu sabe que lá no nosso departamento comercial, geralmente quando a gente sai de uma reunião, assim, com o cliente, a gente sempre troca uma ideia. Tá, o que vocês perceberam? Que é essa sutileza, entendeu? Nossa, a pessoa tava muito tensa. A gente já viveu isso antes. Talvez a gente tenha que trazer mais informação pro cliente nesse sentido. Então, assim, essa dinâmica de tu conseguir captar também que o teu time também desenvolva isso, sabe? As pessoas lá da ponta, porque elas são as pessoas que estão no contexto e têm mais experiência. Se elas souberem fazer isso, melhor ainda. Lógico, eu como líder também quero fazer, mas eu acho que essa questão da intuição, ela tem que ser... É o que vai nos diferenciar da inteligência artificial, né? Então... E tu, como líder, tu faz de um lugar. A pessoa que tá vivenciando aquilo na prática, ela vai perceber de outro lugar. Isso, perfeito. Porque às vezes os líderes falam muito isso, né? Eu quero estar presente, eu quero participar. Tu fala, gente, mas não é a mesma coisa. Porque tu nunca vai conseguir ocupar aquele lugar. E tu nem tem que, né? Então é muito isso, assim, de a gente também entender qual é o lugar do líder, né? Isso. E confiar, né? Que as pessoas também dão conta de desenvolver essa habilidade. Porque as pessoas acham que... Os líderes, às vezes, acham que eles não dão conta, né? Por ser uma intuição e tal, mas... Isso dá outro podcast, né, amiga? Que não é da confiança, mas eu acho que... Eu tive que trabalhar muito isso comigo do controle, né? E não é que eu sou... Eu não tenho controle de quem tá em volta. As pessoas vai e volta, mesmo em casa, né? Com o marido é controlador falando, ele chega a hora que quer, não sei que horas vai sair. Mas eu sempre fui muito controlador com as minhas coisas. Tipo, as minhas coisas têm que sair dentro do meu plano. Cara, eu apanhei tanto por causa disso. Tanto. De, sabe assim, de ter que lidar com a frustração, de ter que lidar com a história de... Esse aqui era o meu plano, não deu certo. O que eu vou fazer agora, sabe? Do senso de incapacidade, porque o que eu planejei não deu certo. E aí, a hora que tu começa a entender onde é que tá esse problema, de tu olhar e dizer assim, cara, eu vou largar e seja o que Deus quiser. E tipo, vou largar a mão do universo também, né? E é isso, sabe? E aí parece que as coisas vão se encaixando assim, e aí tu olha, forçar, né? Olha que perda de tempo, né? Por isso que eu falei que no começo, a minha liderança, ela foi uma liderança com uma gestão muito forçada. É nesse sentido. Hoje, totalmente diferente, que é isso que tu tá falando. Eu também era uma pessoa controladora, né? E aí, lógico, para uma empresa crescer, tu não pode ser controladora, tu tem que confiar nas pessoas, desenvolver processos, pessoas, enfim. Palestra que a gente viu no Vale do Silício, eu não me lembro o nome da empresa, mas era um cara bem engraçado que falava que a avaliação de desempenho era uma merda e tal, não sei o quê. E ele falou assim também,
Controle é uma ilusão. Uhum. A gente, Sim. como gestor, achar que vai controlar tudo é uma ilusão. A gente não controla, mas tem indicadores. Não vai, não controla. Na verdade, tu consegue medir, mas controlar tu não Isso. consegue. Exato. Porque, cara, existe um mundo girando ao redor. Isso, Não tem como tu isso. controlar o mundo. E não tem como controlar exatamente o que as pessoas fazem, né? Senão tu vai ficar ali sendo só Uhum. gestor de tempo e tarefinha e não dá. Microgestão, né? Mas aí, quando eu comecei esse movimento que tu falou de deixar fluir, de entregar, né? Nossa, mudou. Eu fiquei mais leve, o time ficou mais leve, a empresa ficou mais leve. Mas tudo são ciclos, né? São momentos. E tu precisasse desse tempo, né? De fazer, de Precisei. se provar, Uhum, de tipo, claro. É tudo na hora certa, né? Não tem jeito. Sim. Posso dar uma dica só sobre esse assunto ainda de intuição? Quer dizer, Pode. tá indo. Esse podcast vai passar para outros líderes, né? Vai passar e pra etc. vários. Vai passar para vários líderes. Amém. Usem a intuição para entrevista. Normalmente é o processo que as pessoas sentem e não dão importância, e depois elas falam assim: ai, mas eu sabia que não ia dar certo. Aí eu falo: Por que fez? Por que sabia? Pô, Não, e se me sabia? contratou. Mas eu que não tinha nem dado pra confirmar. Tudo bem, tu não vai ter, e isso tá cada vez mais comprovado que é assim mesmo. Então, se sentiu que não vai dar certo, não contrata. Ou se precisar muito contratar, contrata, mas aí Mas já fica de olho sabendo- naquilo e aí demite rápido qualquer coisa. Mas a intuição entrevista, ela tem um risco baixo Uhum. e ela pode ser desenvolvida, né? Quanto mais a gente vê se aquela intuição foi validada ou não, porque às vezes realmente não é intuição, é Uhum. julgamento. É, E aí, nesse ponto, vale a pena treinar bastante. ótima dica, gente. E, gente, a gente tá acabando. Eu queria Ai, passa aprender pra fazer aqui rápido, mais né? umas 3 horas. Mas. É muito bom, né? Quando a gente não vê a hora passar agora, que eu olhei pro relógio e falei, meu Deus. Mas é isso, é gostoso essa troca. E esse foi um dos intuitos de fazer o podcast, porque eu acho que a gente fala muito pouco sobre várias questões, né? Que estão ali nos bastidores. E eu acho que o autoconhecimento tem dessa coisa de muita gente achar que é papo de doido. E mais como eu já tenho um título de doida mesmo, eu falei, então vou eu puxar o assunto, porque daí eu já tenho a fama mesmo, tá tudo certo. E o gestor, quando eu puxava esse assunto, ele pegava assim, ó, olha. Ele fazia mesmo. É isso, né? O meu pai fala, vai tomar esse chá de não sei o que. Eu falei, pai, nem toma, então é outra viagem. Então, assim, é muito de ainda ter o estereótipo, né? De quando a gente entra nesse lugar do autoconhecimento, da terapia, e da gente falar sobre emoção e pessoas, a gente entrar nesse lugar de, ela vem, lá meu bicho grilo. E tu fala muito isso pra mim, né? Que eu sou bicho grilo com não é bicho grilo. Então, porque eu gosto disso, né? Porque pra mim é muito nítido que existe algo maior que não é do meu controle, não é do meu entendimento. Mas, cara, a gente tá aqui no mundo, a gente precisa de dinheiro pra fazer as coisas, a gente precisa de um corpo físico pra viver. Eu falo assim, não estudam energia na física, por que aqui a gente não vai Aham. falar de energia? É. Por que falar de energia com os maconheiros? Eu ontem brinquei com o Daniel, eu falei, cara, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem tudo não sei o que. Aí a gente fala de troca de energia, e aí os engenheiros, né? Besteira. Eu falo, gente, como assim? Tipo, milhares de coisas funcionam nisso, sabe? A frequência do A rádio. frequência, aham. Tu ajusta o teu frequência rádio do na rádio, frequência que tu não exato. vê. E aí eu falo, daí quando a gente fala de ajustar a frequência, tipo, sabe? Não, isso aí é papo de doido. Então, assim, é isso que eu falo. Eu acho que eu cresci, daí como eu cresci acho, também numa família que era espírita, então, assim, a gente lida, né? E aprende isso. É como se o sobrenatural fosse muito óbvio, sabe? E o sobrenatural nesse sentido de, cara, existe algo maior do que o meu olho tá conseguindo ver e eu preciso olhar pra isso. Então eu já ia pro centro espírita, eu ia no colégio com a minha avó, era voluntária, com 10 anos. E eu lembro bem das datas, porque a minha irmã nasceu quando eu tinha 10 anos. E aí eu lembro bem dessa época. E então, assim, antes da minha irmã nascer, eu já ia. Então, pra mim, isso é muito, Natural, muito né? óbvio, sabe? A história do controle. Quando eu fui ver o controle, eu falei, cara, eu tô controlando uma coisa que não tem como. Então, muito isso. E, gente, antes da última pergunta, eu queria lembrar vocês que está aberta a inscrição da imersão de Enneagrama, que vai acontecer dia 15, 16 e 17 de agosto. Vai ser ali em São José. Mas a gente já teve a aula dia 15, né? A Masterclass. E pra quem não assistiu a aula, vai estar o QR Code por algum lugar aqui que eu não sei onde eles vão botar. Pra vocês deixarem os dados, assistir a gravação vai ser disponibilizada pra quem ir lá e preencher. A gente vai mandar o link. E aí, quem tem alguma dúvida, quem ainda não sabe o que é, a Masterclass foi sobre Enneagrama, pra explicar exatamente como a ferramenta funciona. Então, pra quem não assistir a aula, vai lá, usa o QR Code pra pegar a gravação. E aí, se entender que é a hora, que é a ferramenta, que chegou a hora de olhar pra dentro, a imersão tá aberta. E, cara, eu trouxe tanta coisa legal pra essa próxima turma de Enneagrama, assim, porque esse trabalho com empresa, com empresário, com liderança, e de estar na família de volta. Então, assim, vai ter dinâmica, vai ter teoria, vai ter um monte de coisa. Então, assim, tá... A minha cabeça explodiu com essa turma agora.
Então fica o convite para vocês assistirem a aula e depois procurar, né, a gente e a gente fala sobre a imersão. E agora eu queria fazer a última pergunta para vocês, que é o seguinte. Medo, eu tô até com medo dela. Mas olha legal de não como saber o roteiro. Então, é claro, né, ela gente? não A pessoa preparou leu o roteiro é gente. muito sem graça. Eu pedi o Isso. roteiro, ela não mandou. Mas eu Igual pensei querendo assim, controlar. Cara, né? mas a gente tá falando sobre autoconhecimento e liderança. Eu sei que são duas coisas que vocês têm de sobra. Fico pensando, se eu mandar o roteiro, elas vão chegar com um monte de coisa ensaiada, aí o elemento de surpresa some. Então, assim, ó, a gente sempre faz exercícios, às vezes, né, em grupo e tal, de a gente encontrar com quem a gente era no passado, o que a gente queria ter, né, o que alguém poderia ter falado pra gente, ou o que a gente poderia ter falado pra gente mesma. Então, minha pergunta pra vocês aqui é ao contrário. É o que hoje vocês gostariam de deixar de recado para os seus eus daqui a 10 anos? Uau. Eu diria, eu acho que segue tendo essa coragem de sentir e viver na tua própria pele, sabe? Sem querer ser outra pessoa, viver outras coisas que tu não viveu. Porque agora, com 40 anos, a gente olha pra trás e às vezes pensa, meu Deus, ai, que besteira que eu me preocupava com aquilo, né? Tirava o sono, dava uma importância, lógico, na época não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? Mas eu acho que os 40, eles vêm e mostram pra gente que a gente dá conta. Então, independente de qual seja a minha situação daqui a 10 anos, eu espero que eu continue tendo essa coragem que eu tenho pra ser eu mesma, assim. Pra cada vez mais ser autêntica. Ser quem eu sou. Sem máscara, sem medo, sem receio, né? De viver alguma coisa. Esse é o meu recado. Depois pra anota mim no mesma. papel e guarda numa caixinha, eu vou amiga, fazer isso, cápsula eu do vou fazer tempo. É verdade. Eu diria parabéns e obrigado. Acho que isso reflete duas coisas que eu faço muito, de agradecer muito por chegar onde eu queria, ter um orgulho de mim mesma porque eu consegui medir o que eu queria. Então, assim, eu nunca falei, eu quero ter sucesso. Eu falava assim, eu quero ganhar dinheiro morando em Florianópolis. Eu quero ter a minha agenda cheia, mas sem me estressar morando em Florianópolis. Eu quero atingir X reais até os 40 anos para ter minha independência morando em financeira. Florianópolis. Morando em Florianópolis. Porque me falavam antigamente que para eu ter sucesso na psicologia eu tinha que mudar para São Paulo, porque aqui tinha muita gente. Então eu entrei na faculdade assim, e com meus pais também não querendo que eu fizesse faculdade de psicologia, porque eles diziam que não ia dar dinheiro. Então eu nunca quis assim, eu quero ter dinheiro. Eu sempre coloquei quanto que eu queria, né, ganhar e quanto que aquilo ia me fazer feliz. Então, como eu sou muito crítica, o tempo inteiro eu tenho que lembrar de parabéns. Obrigada. Parabéns, ser gentil comigo mesma e obrigada. Que legal, gente. Vou fazer mais exercício E tu? também. Quer dizer, eu? Ah, boa! Não ia deixar eu achei que eu ia escapar. Faz sim, você não chama a gente pra isso, se não quer encarar, vamos lá. Então, eu acho que é muito uma mistura do que vocês duas falaram, assim, né? Não vale. Pra só contextualizar aqui, eu fico pensando, eu tô com 41. Então, quando eu penso, né, em 50 anos, eu lembro muito, há 3 anos atrás, quando eu tava com 37, eu fiz uma promessa pra mim mesma no dia do meu aniversário, que eu não ia cruzar os 40 com a vida que eu tava levando naquela época. De tudo. Eu já não tava mais querendo estar onde eu tava trabalhando enlouquecidamente por causa da questão do dinheiro, que naquela época era o que tinha, né? A gente tinha conta pra pagar, enfim. Então eu tava trabalhando em 2 empregos, eu tava desenvolvendo um aplicativo, enfim, que tá ainda meio engavetado, mas tava trabalhando num projeto que eu queria, atendendo online. Então, assim, cara, eu tava escrevendo às 3 horas da manhã sobre, tipo, tenha uma vida saudável e implemente a higiene do sono. Aí, quando eu cheguei nesse dia, cara, eu me lembro, tá, desse dia, eu me lembro, isso é verdade. Daí, quando eu comecei a fazer isso, eu fiquei pensando, eu falei, não, que eu tô me sentindo uma mentirosa fazendo o que eu tô fazendo agora. E aí, tava muito próximo dessa coisa do meu aniversário, e nos 37 do meu aniversário, eu prometi pra mim mesma que eu não ia admitir passar dos 40 naquela vida, que eu ia, não sei como, mas que eu não ia estar daquele jeito. E, cara, eu fiz 40 anos aqui, ano passado, voltando pro Brasil, fazendo o que eu queria, voltando porque eu quis. Muita gente acha que eu voltei porque eu tive que voltar por causa de papel. Não, eu voltei porque eu quis voltar. Então, eu acho que o exercício dos meus 50 é estabelecer o que eu tô construindo agora. E que nem a Mi falou, sabe? De tu olhar pra frente e dizer, puta, eu queria isso aqui. Então, assim, pra mim, esse ano ficou muito claro que esse é o meu trabalho com as empresas, com esses líderes, sabe? De cuidar dessas pessoas. Então, assim, é muito claro pra mim que eu tenho que fazer daqui pra diante. Então, eu acho que eu falaria isso também. Tipo, aguenta firme, porque agora tu tá no teu propósito, sabe? Então, acho que é isso que eu falaria. Eu imagino que 50 anos, literalmente, assim, cumprindo
Deus queira, com maestria o que eu tô fazendo agora. Sim. E é uma construção, né? Eu consigo fazer agora por causa da minha história de 40 anos, porque, né? Às vezes eu achava que eu já tava velha pra fazer alguma coisa, e eu falo, não, agora que eu entendi que esse era o tempo de eu fazer, porque agora eu aprendi. E aí, aos 50, eu falo pra mim mesma, segura firme que tá tudo certo. Porque é isso, são os próximos 10 anos concretizando, né? O que eu falo é uma árvore. Então daqui assim, com 50 eu quero estar vendo a minha árvore crescer. E pra isso eu preciso fazer coisas agora. Trabalhar até os 61. Eu quero trabalhar até os 80? Eu quero. Só que eu quero trabalhar menos e melhor, né? Então eu falo muito pro Daniel isso. Eu falei, cara, agora é hora da gente se arrebentar de trabalhar assim. Dar palestra, dar curso pra fazer a minha empresa virar, pra fazer o meu trabalho ser reconhecido. Porque eu quero continuar muito trabalhando. Eu quero, meu sonho, aos 50, eu quero estar abrindo meu centro terapêutico no meio do mato. Pra daí trabalhar como eu quero, com quem eu quero, do jeito que eu quero. E aí deixar outros ensinamentos, enfim. Mas eu acho que é isso. É o que eu digo pra mim, tipo, segura firme, porque a gente tem coisa pra fazer ainda. Mas eu quero, amiga, eu quero trabalhar até. Mas trabalhar com o que a gente gosta, né? Escolher, né? Poder escolher, né? Não é o trabalhar de tipo, tenho que levantar às 6, tenho que ganhar meu salário. Não, tipo, é ir trabalhar mesmo, assim, com o que eu amo fazer, que é ensinar. E mesmo agora, né? As pessoas falam, e o consultório? Eu falo, gente, o consultório tá lá pra atender no individual quem vem do grupo. Mas eu gosto de grupo, eu gosto de gente, sabe? Eu gosto de troca. E aí o individual tá lá, eu brinco que daí o líder pode ir lá, chorar, a gente faz uma terapia. Dá uma desabafada. Ajeita as coisas, né? Pra cuidar dessas pessoas. Mas, cara, é isso que eu amo fazer. Amo. Muito obrigada, eu adorei. Gente, eu agradeço a você. Não é? Todo mundo fala, 1 hora. Eu falo, gente, a hora que começa, vocês veem que 1 hora passa assim, ó. Depois que esquenta o papo, dá uma A gente passou 3 dias conversando. 3 dias queimado, 1 hora não é nada. Não é nada. Mas vamos guardar essas conversas com nós mesmas pra abrir a cápsula do tempo daqui a 10 anos. Vamos sim, que em 10 anos estaremos juntos com certeza. Sem dúvida. Meninas, eu quero dizer que eu vou deixar também o contato de vocês, vou deixar aqui o contato da empresa da Mi, vou deixar aqui o contato aqui da empresa da Nina, até mesmo para quem não consome o produto dela, acompanhe ela, porque pessoa maravilhosa. Então, acompanhem o RH da Mi, o Mi Sem Mimimi. Mas eu acho muito legal, assim, o tom que vocês dão super pessoal pra equipe, pro trabalho de vocês. Então, cara, é um orgulho todo ver vocês crescendo profissional. E, cara, nossas conversas é demais, né? Amiga, eu tenho muito orgulho de estar aqui, orgulho da nossa amizade. Nós 3, né? Que a gente tem uma trajetória muito parecida e próxima, assim. Então, que assim seja, né? Pra sempre, ou até onde for saudável pra todo mundo. E que bom a gente ter essas trocas, que bom a gente ter esse reconhecimento todo, porque a gente sabe que não é fácil fazer isso que eu não sou feminista, mas a gente sabe que não é fácil não é outra fazer coisa. isso sozinha, sendo mulheres, então é pesado, mas que a gente possa olhar para isso com mais leveza, usando a intuição, usando coisas que a gente no feminino traz de essência, né, que a gente já tem aqui na bagagem e que basta olhar e acessar. Que é o que o autoconhecimento traz, o que as terapias trazem, o que várias ferramentas trazem, né? Grama, DISC, teste psicológico, meditação. Tem pra todos, né? Tem pra encontrar aquilo que serve pra ti, Então, obrigada mesmo pelo convite, obrigada pelas trocas. Obrigada, Nina, pelas trocas. A gente veio trocando desde o carro também. Né? Por um lugar seguro, né? Que a gente pode conversar sem ter medo do que vão falar quando eu digo que eu fui dura na minha gestão, fui mesmo. Né? Quando a gente se expõe, assim, sem medo de falar isso. Que esse podcast já começou faz 20 anos. Daqui a 20 anos, quem sabe, a gente volta. Continua, Então é isso, gente. Agradeço aqui vocês terem ficado até o final com a gente. Não esqueçam aqui de olhar, ver a aula, assistir a aula de novo, assistir a aula de mais de uma vez. E aí fica o convite para quem quiser evoluir. Estarei aqui disponível para quem quiser vir. E como a Mi falou, né? Não levanto nenhuma bandeira, porque eu acho que na minha mesa senta quem quer aprender, quem quer trocar, quem quer discutir. E essa é a minha missão. Sem mimimi. E a minha coisa, sem mimimi. Então, nos vemos em breve por aqui. Tchau, tchau.